Então vamos voltar alguns meses no tempo e colocar na tela as nossas previsões, né, para a Série B, porque é hora de consertar, tá? Teremos aí uma chance de fazer ajustes no caminho, tá? Esse foi o gráfico final do nosso videoguia. A gente colocou numa faixa de vai subir apenas o Grêmio. O que é o vai subir? É assim, ó, certeza absoluta de que esse time joga a Série A em 2023. Só o Grêmio. 4 times a gente colocou com chance real de acesso: Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport. Criamos uma linha que era uma linha amarela e nela estava escrito: não duvide, pode chegar. Brusque, Náutico, Ituano, Guarani, CSA e CRB. O Ituano, muito no embalo ali do Campeonato Paulista, né? O Guarani também tinha feito Campeonato Paulista interessante. O nem sobe nem cai, a gente colocou Operário e Londrina. E a luta pela permanência, né? Tem alguns elementos que fazem a campanha bem acima, mas eu acho que tem um ponto interessante do que a gente apontou na luta pela permanência, que a gente colocou um espectro muito grande de times, né? A gente colocou ali 7 times envolvidos nessa disputa, né? Sampaio, Ponte, Criciúma, Novo Horizontino, Vila Nova, Chapecoense e Tombense. Então eu abro com a seguinte pergunta: o nosso maior erro é o Tombense, né? É o maior erro Até a até oitava aqui, rodada estava sendo uma garantia, né? Mas até eu vi que eu teve uma pergunta, né? O Luciano Aldo perguntou quantos pontos o Tombense tirou do Sport da nona rodada para cá? 10 pontos de vantagem. O Sport somou 12 pontos nas últimas 11 rodadas. O Tombense somou 22. Tirou praticamente o dobro, né? Quase que o dobro aí. O outro não faz gol, pô. O Sport, veja só, o Sport tem 9 empates, 7 em 0-0, pô. É ridículo. Assim, isso é o que mais pesa, é o que mais pesa contra. Veja, a gente está falando aqui da maior diferença. Essa maior diferença, ela foi claro que os times tropeçaram. Eu até falei com o Caio, que me colocou da última vez, que desses 7 empates em 0-0, Minhoca, veja só, eu disse assim, foram 7, tá? Só pega 3. 3 desses empates 0-0, de quase todo o Sport não teve chance de sofrer gol, mas simplesmente não conseguia fazer. Botava um golzinho em cada jogo desse jogo. Foi o exemplo que eu dei. Para terminar o primeiro turno com 15 gols. Continuaria sendo um ataque horroroso. Mas teria 33 pontos. Estaria hoje, só para não falar, estaria empatado, né? não estaria na frente do Grêmio pelo número de vitórias, porque ele teria 9 vitórias, o Grêmio teria 8. Veja só, um golzinho contra o Brusque, um contra o Operário e um contra o Vila Nova. Assim, veja como condenou o que o Fred falou aí, negócio do ataque, como condenou a campanha. Então a gente está falando esse cálculo aí, essa chance de acesso do Sport bateu o sistema defensivo, mas assim, o sistema ofensivo ele foi pior do que se imaginava. Então, assim, eu deixaria o Grêmio no verde. Mas, Cássio, calma, peraí, calma. Não é isso que a gente estava falando. A gente estava falando sobre o maior erro do primeiro turno. A gente não está falando sobre isso. Não, mas eu já ia emendar, mas já que não ia emendar, continua falando outra coisa. Beleza, pensei que já não, tinha emendado. É porque a gente não está falando do Sport também, não. Mas a gente estava falando do erro do time, mas beleza. O erro que a gente apontou foi a Tombense, né? Que Sim, a gente está falando só sobre isso. Então vamos voltar ali. Considera que o maior erro é de fato. O maior erro é a Tombense. O maior erro é a Tombense, né? Embora há outros erros, só para deixar claro. Sim, mas o maior erro é a Tombense que a Tombense. Não muitos erros. Esse é um erro. Os outros são ajustes. Eu acho que, veja, alguém vai mudar 2 casas. A gente vai fazer isso já. Vai. Não. Eu tô falando uma pergunta assim. Muitos. Esse bloco amarelo mesmo vai se dissolver. Porque, assim, só para deixar claro, né? Quando a gente fez essa escala, né? Esse power ranking aqui das equipes na Série B, esse G5 a gente desenhou e ele se comprovou. Assim, foi o que de fato aconteceu. Isso, a única coisa que não se revelou com certeza foi o Grêmio não ser a garantia de que ia ser o acesso. Eu acho que o nosso G5 está muito bem feito. Isso, exatamente. Trocando o Grêmio para o Cruzeiro. Quando a gente foi fazer os demais... Até porque, rapidinho, Minhoca, a gente colocou o Sport muito pelo embalo do que o Sport sempre fez. Sim. A gente ficou na dúvida do Sport. Lembra que a gente ficou, o Sport é amarelo ou é verde? Né? A gente ficou ali.
E eu lembro, Fred, que a gente também nos outros, a gente falava assim, não, vamos colocar o Guarani, porque o Guarani ano passado quase subiu, pô. Vamos colocar o Ituano, que é uma equipe paulista, fez um bom feito um bom estadual, paulista, né? Tem os alagoanos, entendeu? Então, assim, teve alguns que a gente cometeu, mas a gente teve dúvidas ali para colocar, de uma certa maneira. Assim, Novo Horizontino, por exemplo. Novo Horizontino teve hora que bateu ali na parte de cima da tabela, e o Novo Horizontino fez uma campanha horrível de campeonato paulista, entendeu? E nem vencia. Não, nem vencia, exatamente. Foi eliminado na Copa do Brasil e tal. Então, assim, algumas situações mudaram, porque esse meio ali do sexto para baixo foi a grande dificuldade para a gente alocar as equipes. Então vamos ao trabalho. Vamos reconstruir essas projeções, tá? Uma nova tela se abre. Tá? Primeira pergunta é: vamos mudar os nomes das categorias ou podemos manter? Eu acho que podemos manter, né? Tá bom. Talvez o Vila Nova na categoria nova ali, mas eu acho que é cedo ainda. Né? Exatamente. Quer dizer, Cruzeiro e Vila Nova, eles talvez integrem duas categorias, né? Novas, subir, que é o já subiu e já caiu. Subir, mas vai subir já é isso, pô. Vai subir já é isso. Isso, então, vai subir já é isso. O Cruzeiro, obviamente. O Vila Nova tá lascado, mas não tá morto, não. Não tá enterrado ainda. Eu não colocaria uma categoria mas tirou ponto de 12 times, Cássio. Rodrigo, obviamente a gente abre, né, pelo Cruzeiro, que já subiu. Alguém aqui tem alguma margem de dúvida de que o Cruzeiro estará na Série A em 2023? Não. Falem agora o cálice para sempre. Não tem. Seria assim, o maior caso foi do Criciúma, né? O Criciúma, qual foi, Pedro? Aquele foi 37 pontos que eles fizeram. 37 pontos. Eles fizeram 37 pontos em 2007. O Cruzeiro está no patamar muito elevado, assim, e ainda é o Cruzeiro, entendeu? Assim, e ainda é o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Então, assim, até 15 de agosto é capaz de chegar mais nomes, entendeu? Até porque também estão especulando alguns nomes aí. Se eu não me engano, o Bosquilha, né? Se eu não me engano, também tá para tentar fechar com o Cruzeiro. Então, assim, não vai acontecer, o Cruzeiro vai subir. E aí, a primeira pergunta, vou fazer sobre o Grêmio, porque foi um time que nós colocamos como vai subir com certeza. Esse primeiro turno de um time que fez muito mais partidas ruins do que boas, mas muito mais partidas ruins do que boas. De um time que mostrou problemas, de um time que mostrou uma dificuldade enorme de ganhar. Porém, né, o tempo foi passando e essa dificuldade enorme de ganhar se transformou em quase impossibilidade de perder um jogo, né? O time se reforça, chega Lucas para o meio, chega Guilherme, é um time que não destravou, é um time que não joga bem. 13 jogos sem perder, pô. Mas como eu falei, que a impossibilidade de perder. 5 vitórias e 8 empates. Mas eu tô ele segue no bloco verde. Fred. Eu acho que sim, porque veja só, a vantagem é enorme, o orçamento continua o mesmo, excelente, os reforços continuam chegando, e quando eu falei invencibilidade, porque a capital não ter ficado claro, é para dizer assim, time que não perde vai sair como, pô? Como é um time que não deixa de pontuar vai sair do G4? Simplesmente não deixa de pontuar. Tem um bocado de grão ali, porque 8 empates é um bocado. Mas, mesmo esses 8 empates, essa sequência, quando ela começa, o Grêmio não estava no G4. O Grêmio ele entra no G4 com essa sequência, ou seja, essa sequência mesmo recheada. Ele vive seu melhor momento do campeonato, isso é indiscutível. Ele vive hoje seu melhor momento do campeonato. E é só isso que ele tem até aqui. Eu vou falar um negócio do Grêmio, que isso aí vai refletir no esporte. O Grêmio é o que o esporte precisa ser no segundo turno. O ataque do Grêmio até agora não causou muito impacto, não. Pode ser que melhore agora com a chegada de novos atletas e tudo mais. Mas a defesa do Grêmio tomar 6 gols em 19 jogos, cara, é tal qual a Chapecoense de 2020. Assim. É surreal. E aí, com esses reforços, eu acho que a tendência de fato vai ficar no vai subir, entendeu? E aí também entra a questão do próprio Roger, às vezes não conseguir fazer um time, sabe, se soltar da maneira. Talvez se fosse um treinador, sabe, com talvez
soubesse trabalhar melhor certos momentos da equipe, deslanchasse. Mas eu vejo que o Grêmio tem tudo para ser essa equipe, porque com esse sistema defensivo, a defesa do Grêmio, pô, a gente fala muito que a defesa do Sport é defesa de Série A defesa do Grêmio é defesa de Série A e de Série A da parte de cima, entendeu? Jeromel, cara, assim, são os caras surreais. E aí, melhorando um pouco mais no ataque, eu acho que o Grêmio tem tudo para garantir esse acesso também. E eu acho que a chance do Grêmio ter uma evolução técnica é muito maior do que o Bahia e o Vasco, por exemplo, terem evoluções. Assim. Ponto, perfeito, Pedro. Porque a pergunta, na verdade, é essa. O Grêmio está 2 pontos atrás do Vasco, 1 ponto atrás do Bahia, mas para a gente ele está acima dos dois, em potencial de desempenho, em potencial de reta final do campeonato. Aqui no chat, né, Carlos Henrique diz assim, Grêmio deve subir. É chance real, mas não para não colocar no degrau do vai subir, né? É a opinião dele. E Raí, Vanberto, ele fala algo que é mais ou menos o sentimento, né? O Grêmio não joga bem, mas quem joga bem nessa Série B? Então, eu acho que os 4 têm o mesmo voto e a gente mantém o Grêmio no mesmo lugar que a gente colocou na origem. A gente crava que o Grêmio vai subir, tá? Então a gente chega para o segundo bloco. Não, na verdade a pergunta é, esse bloco, alguém mais garante um time na Série A? Não. Eu não então descemos ao segundo degrau. Esse chance real de acesso poderia ser mudado por favoritos ao acesso? Preciosismo, pô. Quer dizer, então ficamos com chance real. É como se fosse o favoritismo, né? Ok, não, porque chance real, mas vamos em frente. Porque acho que por trás dessa pergunta eu vou explicar já o que há por trás dessa minha pergunta. Porque no primeiro programa, 5 times estavam no verde. 5 times estavam no verde. E agora eu já dou meu voto, eu só coloco Vasco e Bahia no bloco verde. Tá? Então, se a gente não dá, se a gente não coloca mais nenhum time no bloco verde, eu fico na dúvida se o termo chance real ele não fica muito abaixo e se eles se tornaram favoritos. Eu acho assim, preciosismo. Quer dizer a mesma coisa, mas a resposta vai ser a mesma. É Vasco e Bahia ali. Eu acho que são os dois. Eu também. Eu acho que também é a mesma coisa. Assim, não sei mas se a chance real. Ou seja, eles não subiram, eles têm chance real de subir. Porque eles subiram assim. Quer dizer, acho que é um pouco de preciosismo, mas eu acho que eles mudam o carimbo. Assim. Eu acho que eles são favoritos ao acesso. Eu acho que eles estão mais perto do acesso agora. Não, é porque eu quero dizer o seguinte: eles estão mais perto do acesso. Eu entendo como é a mesma coisa, mas pode trocar. Eles estão mais perto do acesso agora do que há 19 rodadas. Não, Rodrigo, pode manter aí o chancel. O importante é botar Vasco e Bahia lá. Mas vocês concordam, então, com esse pensamento? Eles estão mais favoritos agora do que na largada? Eu quero ouvir essa distância que eles abrem. Essa distância, Pedro, dúvida. que o Bahia e o Vasco abriram para o 5º colocado para Tombense e fundamentalmente para o Sport 6º colocado, eles faz do Bahia e do Vasco mais favoritos hoje do que na largada? Para mim a resposta é sim, sem qualquer dúvida. Na verdade confirma, né, no início a gente tinha uma opinião formada ali pelo que os times fizeram no primeiro turno, no primeiro semestre, o elenco que tinham e tal, a estrutura, orçamento, enfim. E aí isso começa a se confirmar no decorrer do campeonato, né? Hoje a gente já tem uma visão mais clara do que acontece, né, em termos de tabela, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, hoje, Vasco e Bahia tem uma tranquilidade muito maior do que o que eles tinham lá no início. No início a gente achava, esses times aqui podem brigar para subir, tem chances reais de acesso, mas a gente não tem ainda uma confirmação em campo. E agora a gente já tem uma confirmação em campo que esses times, mesmo não apresentando futebol tão brilhante, oscilando muito, perdendo muito ponto. O Bahia, por exemplo, já está 4 jogos em casa sem vencer, né? Engraçado que o Bahia, no início do campeonato, o ponto forte do Bahia era o mando de campo. Mudou então, muito, eles né? Perdem muito campo. Pois é, eles perdem muito ponto ainda, pontos que não podiam ser desperdiçados, por isso que eles não estão um degrau acima, mas já tem uma confirmação de que sim, são candidatos reais ao acesso. Para mim não tem dúvida Pedro, não, são esses dois aí mesmo. A transição Guto e Anderson efetivamente não trouxe uma melhora, né, para o Bahia. Não, de jeito nenhum. Anderson ganhou 2 jogos nessa Série B e 2 jogos, assim,
contestáveis em termos de desempenho. Contra o Criciúma, por exemplo, o Bahia venceu sem merecer. Chegou até a levar um empate, que foi anulado pelo VAR, corretamente até. Mas não foi teve longe contra o Guarani, de ser um jogo brilhante. Contra o Guarani. Perdão, eu tô com esse jogo engraçado. Já é a terceira vez que eu troco o Guarani pelo Criciúma. Mas o último jogo, contra o CRB, o time até teve um desempenho melhor no primeiro tempo, repetindo até o que já tinha feito contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas foi mal demais assim no segundo tempo. Então, o Bahia ainda oscila muito e não teve, de forma alguma, uma evolução ainda em termos de eficiência tática e técnica com o Henderson. Mas acho que é cedo, ainda são 6 jogos. Isso pode acontecer, embora o Bahia siga mais ou menos um caminho ali que tinha com o Guto. Só inverteu assim, o Bahia ganhava muito em casa e tinha dificuldade fora, e isso meio que se inverteu, né? Agora o Bahia tem dificuldade em casa, mas vem conquistando pontos, mesmo sem jogar bem fora de casa. Eu acho que tem um desenho de adversários, tá? Acho que se jogar em casa para esses times de cima começa a ficar um pouco mais difícil pelas marcações muito fortes, né? Os times já têm muito mais claro o que podem e o que não podem fazer, né? Lisca, na sua fatídica entrevista final do Sport, né? Quando ele falou do jogo, ele bateu muito nessa tecla, né? De que enfrentou um time que não queria nem contra-atacar. O Vila Nova não tentava contra-atacar, né? Pegava a bola, chutava para frente e voltava ali para os 10 ali na intermediária. E acho que isso é uma coisa que vai ser também uma tônica, né, dessa reta final. Fala, Minhoca. Não, o que eu ia falar assim, né? Eu até estava acompanhando aqui o chat, muita gente falando. Assim, não é que a gente está igualando o Cruzeiro com o Grêmio, só para deixar claro, certo? A gente vê porque é o seguinte: vão subir 4, gente. E esses vão subir 4, é por isso que a gente está colocando o Grêmio como o postulante mais garantido dos outros 3, tirando o Cruzeiro, porque o Grêmio tem um potencial de investimento maior. E no caso Vasco e Bahia, que até o Pedro estava mencionando, dessas oscilações, o Vasco também já começa a ter torcedor já questionar, né? Maurício de Souza lá o torcedor já não está suportando muito. Mas tem um detalhe que é o seguinte: a gente, para ter essa chance real de acesso, ou favoritismo do acesso, como o Fred está tentando colocar, a gente está colocando mais Sport Bahia do que qualquer outra equipe, porque dos concorrentes que vem atrás não está tendo uma perspectiva de opa, começou a correr, entendeu? Começou a trocar o pneu. Porque se fosse numa corrida de Fórmula 1, primeiro ponto, Vasco e Bahia, e aí também se você quiser considerar o Grêmio, eles têm que sair da pista. O que é sair da pista? 2 derrotas, 3 derrotas seguidas, ou em 3 jogos somar 1 ponto apenas, que aí, para Henderson, para Maurício, lá no Vasco, os treinadores começarem a balançar, e aí, meu amigo, que foi o que aconteceu com o Sport, né? Crise. Que foi o que aconteceu com o Sport. Foi exatamente o que aconteceu com o Sport. Perfeito. E aí, o principal carro, nessa analogia da corrida, ele está tendo esse problema, porque se o Sport tivesse com Lisca, com a perspectiva, imaginando que não aconteceu nada, certo? No último jogo, não teve a sondagem do Santos, Lisca estivesse chegando novas contratações, aí a gente poderia estar dizendo, esse Sport com 5 pontos dá para colocar nessa chance real de acesso. Então é mais nessa ideia, não é pelo futebol apresentado. Vasco, Bahia e até mesmo o Grêmio a gente pode colocar, eles não estão dando essa convicção, mas os outros estão menos ainda. Pelo futebol, eu acho que esses 3 então, estão no mesmo degrau do Sport. O que foi para lá, foi para cá, foi de pontos, né, curvas do caminho, uma demora mais ali com o Dalpozo, né, alguns detalhes. Mas o que fica para além do futebol, para mim é muito claro, né, porque com o futebol mal jogado, né, desses 4 times, alguns têm bases mais sólidas. Né, seja a solidez que o Grêmio impõe, seja o Bahia que tem um ataque que faz mais gols, seja o Vasco que tem uma força em casa muito, muito grande. Tá? São elementos que, por exemplo, a gente não tem do Sport. Por isso que eles estão acima e tem uma margem de diferença bem, bem razoável para trabalhar no segundo turno. Então, os votos aí em Vasco e Bahia são unânimes aqui também, né? Isso, para mim sim. Não duvide, pra pode mim, chegar. Até agora tá tudo...
Eu sei que vai ter reclamar, vai estar, mas para mim tá tudo certinho. Alguém reclamar porque o Grêmio. Não, no chat a única reclamação é ter deslocado o Grêmio. Mas aí a gente já então, mostrou que é pelo futuro, pelo potencial, pelo dinheiro, pela camisa. O caso do Grêmio, por que ele não foi no começo? Porque o Grêmio no começo do ano ele estava no pós-rebaixamento, né? Que é um rebaixamento difícil de digerir. E a gente sempre fala aqui, é o rebaixamento dos mais difíceis de analisar, no caso do Grêmio, porque não havia crise alguma. Não havia crise técnica, não havia, o time era bom, era tecnicamente bom, não estava coletivamente bom, obviamente, porque caiu. Mas era um time com um elenco qualificado, investimento, receita, tudo, torcida, e caiu. Assim, não tinha crise, né, nesse tipo de situação. E na hora que o time juntou lá as peças lá para entender o que aconteceu. E na hora que começou a se reforçar, manter peças, trazer jogador, acontecendo óbvio, mesmo sendo um time sem brilho, porque brilho o Grêmio realmente não teve, um time sem brilho, talvez assim, por exemplo, do G4, eu acho que foi o time menos empolgante a campanha, porque assim, o Vasco ali... O Vasco é muito fraco também, viu? Não é porque joga aquele São Januário... Olha o meu braço como tá, porque tu sempre antecipou, meu braço ia dizer isso aqui, ó. Porque é foda, eu ia dizer exatamente isso, ó, o Vasco lá em São Januário com a torcida empurrando, o gesto era esse aqui. É o Vasco lá em São Januário com a torcida empurrando, o Bahia a mesma coisa, o Cruzeiro, pelo amor de Deus. O Grêmio não está tendo o mesmo efeito de torcida. Primeiro que o estádio é maior também, né? Assim, cabe 55 mil pessoas, o estádio é maior, mas assim, o Grêmio não teve o movimento ainda, foi agora nas últimas rodadas que começou a acontecer, mas o Grêmio não teve um movimento popular no estádio como os outros tiveram tão cedo. E os resultados não vieram. Então, assim, é um time que não empolgou. Dito isso, não perde 13 jogos, 5 vitórias, 8 empates, está lá, 5 pontos em cima do quinto lugar. Ou seja, sem fazer força no que seria o Grêmio. Né? Claro que fez força, mas dentro do que seria o Grêmio, ele está ali em quarto lugar, sem aperreio. Se reforçando, encaixando. Tanto é que já venceu os últimos jogos, não estava acontecendo. O Grêmio estreou perdendo da Chapecoense, porra. Ali na Arena do Grêmio. Em casa. E isso parou de acontecer. O time passou a vencer todos os jogos em casa, vai ali fora, pode não ganhar, mas... E uma coisa importante sobre esse posicionamento do Grêmio. Quando a gente está colocando o Grêmio no primeiro degrau, a gente não está dizendo que ele vai ser segundo colocado, não. Está dizendo que ele pode subir no saldo de gols, mas ele vai subir. Isso foi um debate muito... Deixa eu falar, meu. O que eu ia falar era isso. O Grêmio pode até subir na quarta colocação, continuando decepcionando daquilo que a gente imagina que o Grêmio é capaz. Mas eu ainda vejo o Grêmio com mais garantia do que Vasco e Bahia, por exemplo. Isso. Teve um Tem debate mais aonde patinar, entendeu? Estava tendo um debate, 2 torcedores do Bahia, um deles Alexandre, não sei se ele está aqui na audiência, mas ele escuta no podcast, talvez ele ouça amanhã, se não estiver aqui agora. Tava aí no chat há pouco tempo. E Gabriel, que um cara do esporte, e me marcaram, porque reclamaram que, uma posição até tua, de que o alvo do esporte é sempre o Bahia, nesse G4. Aí eu falei, é a minha posição também, assim, eu não ia dizer, não é a posição do é a minha posição também. Aí eu, por quê? Veja só, e até porque isso que está fazendo agora tem justamente essa resposta do Grêmio. O Grêmio pode eventualmente ser o time que vai rodar, ficar em quinto e de repente pegar a última vaga? Pode, pô. Mas assim, eu faria do mesmo jeito da Série A do ano passado. Não adiantou nada porque o Sport caiu. Mas eu deixei o Grêmio guardadinho. O Grêmio tá lá, uma hora vai sair. Não saiu. Aí eu sempre falava, se ele não sair, melhor. Pô. No caso da zona de rebaixamento, melhor. Pô. Mas deixa guardado. Não adianta ficar contando, porque de repente, de todos os times ali que estavam brigando, era o único que você olhava, esse consegue ganhar 3 seguidas. Ali na reta final e escapa. E consegue alguma coisa. Então você deixa guardado. É a mesma coisa nesse cenário agora. Aí os números do Bahia são melhores do que o do Grêmio? Claro que são. Tanto que está na frente, tá na frente da tabela. Ponto, né? Sim, mas tá na frente, pô. Tu sim, tá falando pra brigar com o número hoje. Não, pô, sim, mas é porque parece também que tá na frente um oceano, não tá? Tá um ponto. Mas já teve mais. Já esteve mais porque perdeu pontos em casa, mas é um visitante melhor do que o Grêmio, por exemplo. O Bahia é um visitante melhor que o Grêmio. Ele só não tá muito na frente porque perdeu os 2 jogos em casa e empatou isso com o CRB, senão estaria bem descolado do Grêmio. Mas aí eu vou fechar também, porque se for botar si, todo mundo tem si. Não, mas é um si. Porra, todo mundo tem.
Depois, hoje está todo sendo mundo tem contrário. um si, pô. Todo mundo tem, mas esses si são diferentes, porra. Não acho. Acho a mesma coisa. Não acho. Eu acho a mesma coisa. Aí a gente puxa vários jogos do Grêmio aí que o Grêmio deixou de pontuar por um não detalhe. Em casa. Não em casa também, pô. Perdeu a chave na largada. Só o Bahia já o conta, Bahia, o Bahia somou um ponto nos últimos 9 em casa, porra. É diferente, Fred. Porra, sim. É diferente. Claro que é diferente. Ok. Eu acho que tem um detalhe que é o seguinte. É porque o Grêmio é o quarto, entendeu? O Grêmio é o quarto colocado. E aí eu acho que é o ponto onde eu concordo com o Cássio. O Grêmio em quarto é quase como se tivesse uma parede muito grande. Se é Bahia e Vasco na quarta colocação e o Sport ali em quinto, na mesma diferença, certo? Na mesma diferença de pontos. Já dá uma... O Bahia já fica aí, velho. Minhoca, durante esse debate, Gabriel deu um argumento que eu trago aqui que foi muito bom, que ele falou o seguinte: se na próxima rodada fosse Tombense e Sport, tu secaria quem? Tu secaria como assim? o que... Não, se na próxima... Porque o Tombense está na frente do Sport, porque ele não aceitava que o Sport só mira o Bahia. Aí eu dizendo, por que mira o Bahia? Mas o Bahia está na frente, mas veja só. Tá. Aí se na próxima rodada fosse Tombense e Sport, tu secaria quem? Tem que ter um vencedor, o quinto lugar? Você não secaria o quinto lugar. Você secaria quem você acha que tem um potencial maior de busca. E outra coisa, eu dei outro exemplo. Se eventualmente o Sport entrar no G4, arrancar, for para o terceiro, um ponto na frente do Bahia, um ponto na frente do Grêmio, e o Bahia virar o quinto, o Bahia não vai olhar para o Grêmio, o Bahia vai olhar para o Sport, porra. Mesmo que de repente o Sport ganhou 3 seguidos, sabe lá como virou o terceiro. E o Grêmio aquela preguiça ali na praia, cavando buraco na praia, fazer um castelinho, aquela preguiça ali. Mas está lá em quarto. O Bahia, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Bahia olharia para o Sport. Essas 3 daqui a pouco derrapa ali e tal. Isso não é... Tem um porquê. O outro clube tem um potencial muito maior. O Cruzeiro, líder disparado, o Grêmio com o maior orçamento, antes de todo mundo falar SAF, e o Vasco, com a janela aberta, pronto para receber investimento, pô. Tem uma diferença. Enquanto o Bahia está nesse negócio, desse Zuzuzu, ser SAF, não é, o Vasco é SAF. O Vasco já está nesse processo. Mas levou o ban da FIFA, né? Então vai ter aí problemas. Tem que resolver a tempo, né? Eu queria fazer uma pergunta para Pedro. Como? Assim, quem levou o ban da FIFA? Bahia. O transfer ban. O Vasco levou um transfer ban. Tá sem poder escrever jogador, né? É só pagar. Transfer ban é só pagar. 7 chega aí botando os reais. O dinheiro chegando resolve. Eu queria até saber assim, porque eu também vejo que o Bahia teve sempre uma compensação, né? O bom desempenho em casa, e aí não tão bom fora de casa. Aí quando parou de ganhar em casa, veio os resultados fora. Assim, na tua leitura, assim, né, desse primeiro turno, eu vejo que assim, o Bahia teve um momento que podia dar aquela oscilada, ou até poderia ter dado uma sequência melhor, e sempre teve um algo a mais ali, quando perdeu a primeira para o Tombense, tropeçou com Vila Nova, sempre teve uma coisinha ali para o Bahia não ir além, né? Não conseguiu algo a mais que poderia deixar ele mais tranquilo desse primeiro turno. Ô Pedro, antes da tua resposta, eu vou aproveitar, porque encaixa aí para o que você vai dizer, porque Ivo comentou assim, pelo amor de Deus, Fred, o Bahia perdeu na última bola, né, na verdade empatou, né, perdeu na última bola em um lance bizarro, falando do gol do CRB. Só que é por isso que eu digo que tudo que vai tá indo e voltando, sobretudo na campanha do Bahia, porque no Vila Nova foi basicamente a última bola, porque no Criciúma foi a última bola, porque contra o Sport foi um chute de perna esquerda de fora da área, quando jogava pior. Então, assim, eu acho que está equalizado. Eu acho que a campanha do Bahia, e aí o que Minhoca pergunta, para mim ela é uma campanha equalizada. O Bahia tem um número de pontos ao qual ele jogou. Eu não acho que ele sai com o sentimento de meu irmão, que pariu, a gente podia ter colhido. Eu acho que a campanha do Bahia é uma campanha equalizada porque ele jogou. E aí eu juntei as duas coisas para você falar, Pedro. Eu acho que a preocupação do torcedor do Bahia nesse momento é mais até em relação a desempenho, tá? Porque quando o Bahia vencia todos os jogos em casa, existia uma certa dúvida, assim, de até quando o Bahia conseguiria manter aquela sequência, porque o desempenho não era tão bom assim, a ponto de você falar que o Bahia vai ganhar todos os jogos em casa. Não, isso não existia. O Bahia venceu o Criciúma, e aí foi o Criciúma mesmo, tá? Com muita dificuldade, tipo, um gol no finalzinho. O Bahia teve dificuldade contra a Ponte Preta também. Eu diria que apenas contra o Londrina que o Bahia ganhou com facilidade em casa, né? Mas você via
que em algum momento essa boa campanha, essa campanha 100% dentro de casa, ia deixar de existir, porque o futebol que o Bahia apresentava não era digno de uma campanha 100% dentro de casa. E aí isso aconteceu. As derrotas dentro de casa começaram a aparecer e foi em sequência, né? 2 derrotas seguidas ali para Chapecoense no Novo Horizontino, depois empate contra o Grêmio, esse empate agora também contra o CRB, que beleza, foi na última bola, mas o Bahia fez um segundo tempo terrível, que mereceu, de fato, levar o empate. E fora de casa, hoje o Bahia tem uma boa campanha, vive um bom momento fora de casa, né? Acho que até a segunda melhor campanha como visitante nessa Série B. E ainda assim, a torcida do Bahia segue com esse mesmo temor que tinha nos jogos dentro de casa, né? O time vence, mas não convence. Então, até quando vai vencer? Até quando a gente vai continuar ganhando jogo fora de casa? E se a gente não melhorar em casa? Se a gente continuar perdendo ponto dentro de casa e deixar de ganhar fora também? Se em algum momento as campanhas ruins, a campanha ruim fora de casa se cruzar com a campanha ruim dentro de casa, vai parar de pontuar? Então, eu acho que esse é o grande temor, assim, da torcida do Bahia num momento muito ligado a desempenho. Então vamos seguir aqui, né, o programa aí. João Pedro Macedo, é impressionante como qualquer coisa que desagrade a galera já puxa o lá torcedor. Fred, se for para equalizar, bora tirar essa experiência do esporte. 27 pontos e 12, blá, 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 blá. Você vê problema no rendimento de todo mundo para poder acalmar o coração. É impressionante como qualquer coisa que discorde, a pessoa usa o argumento para tentar invalidar o que está sendo conversado aqui por outros. A gente já falou 100 vezes aqui, a gente está fazendo o programa há 1h50. A gente já passou, fui eu que mostrei lá, que eu destaquei, ó, a dificuldade, a distância histórica, a chance de chegar é mínima, só vai chegar se alguém de cima tiver um problema, mas fundamentalmente se o time mudar, porque é um time que faz todo o próprio argumento dele, eu mesmo já dei. Então, assim, se ele quer que eu diga que o Bahia merecia ter 40 pontos, eu digo, pronto, João Pedro, pode dormir aqui de agora. O Bahia merecia ter 40 pontos, porque todos os jogos que ele sofreu um gol no final foram azar, mas todos os jogos que ele fez um gol foi merecimento. Porque o que ele quer, que a conclusão é essa, né? A conclusão é que os jogos que o Bahia perdeu em casa ali, que levou um gol, deveriam ter sido jogos de 3 pontos, mas os jogos que o Bahia não perdeu, né? Então, aqueles jogos ali, o Bahia mereceu todos eles. É claro que não, a campanha é equalizada, é uma campanha muito boa, como a gente falou, seria G4 em qualquer temporada. Em qualquer temporada, essa campanha é uma campanha de G4, e campanhas de G4 são feitas por resultados que se perdem, que vêm e vão. Né? Pior é se ele ficar sem pontuar. Mas é um time que, eu até falei isso, quando o Bahia, qual foi o pior momento do Bahia no campeonato? As 2 derrotas em casa. Disparado o pior momento. O que é que aconteceu no jogo seguinte? Foi até Brusque que ganhou o jogo. Isso é equalizar a campanha. Se meu amigo aí do chat, que eu esqueci o nome, não quiser entender, aí ele, como eu já disse algumas vezes, ele grava o programa, faz um vídeo e ele escuta o que ele mesmo está falando, que é uma forma interessante de não discordar, né? Porque aqui vai ter sempre alguém para discordar. Mas vamos para o não duvide, pode chegar, tá? Que times... A gente no Rodrigo, se puder até dar uma resgatada aí naquele gráfico de antes de começar o campeonato, a gente tinha um batalhão de times na faixa amarela, né? Rodrigo está indo buscar. A gente tinha 6 times na faixa do não duvide pode chegar. Brusque, Náutico, Ituano, Guarani, CSA e CRB. Que times vocês colocam no não duvide pode chegar? Eu já tenho a minha resposta. Se vocês quiserem que eu abra já com minha opinião, eu já posso abrir. Tá? Para mim, só o Sport. Eu não consigo colocar nenhum outro time com capacidade de ultrapassar, tá, um dos 4 acima, além do próprio Sport. Eu acho que um Sport que não existe, tá? Colocar o Sport nesse amarelo, para mim, é uma coisa muito parecida com colocar o Grêmio no verde. Porque só o Sport, a partir de uma lógica do sistema defensivo, faz com que eu enxergue alguma condição de fazer uma campanha. Paulista, que era o Lanterna, isso que eu ia falar. Perder. Assim, esse é o segundo time. Eu acho, veja só, eu hoje, Cássio, eu acho que o CRB. Eu acho hoje que o CRB tem chance de terminar o campeonato na frente do Sport. Se você fosse assim,
Pelo que está jogando, quem termina na frente? Eu acho que o CRB termina na frente do Sport. Não, mas eu acho que o CRB não tem a menor condição de ultrapassar os times de cima. Porque aí eu estou julgando potencial. É aquela mesma coisa do Grêmio, Cássio. Eu acho que... Não, eu entendi, mas eu vou votar... Eu acho que o Sport fica nesse amarelo. E é uma competição dessa forma. Eu acho que a recuperação do CRB é muito respeitável. Eu voto no CRB também. Agora... Vamos lá, para o CRB conseguir chegar, para que seja de 62 pontos. São 37 o CRB fez essa recuperação, né? Do CRB, exatamente. Essa recuperação, mas a gente já debateu que quem chegar é porque alguém derrapou. Mas ela tem 7 pontos. Essa grande recuperação das últimas 5 rodadas, ela tem 7 pontos. O Sport muito mal tem 6. Tirou 1 ponto em 7 rodadas. Nesse recorde. Em 5 rodadas. Não, mas o Sport muito mal. O Sport vivendo a turbulência muito grave. Ou seja, a grande recuperação do SRB também já ficou no meio. É o que eu digo. Se fosse para apostar, eu acho que o CRB hoje joga melhor que o Sport e termina na frente do Sport. Mas eu não consigo enxergar o CRB ultrapassando o Vasco ou Bahia. Eu não consigo enxergar. Hoje eu também não enxergo o Sport, não, é o que eu falei. Do que jogou até aqui eu não enxergo. Mas... Numa chegada de reforços inesperados, tá? Naquela tabela de um jogo a menos, em casa, e de uma possibilidade de camisa, porque todos os anos, como a gente falou lá no começo, lembrando que antes de começar o campeonato, a gente colocou o Sport no verde escuro. Em tese, porque em todos os anos que jogou a Série B, o Sport brigou pelo acesso. Tá? O ano que tem maior dificuldade talvez seja esse, né? Fora aquela campanha de recuperação que o Cássio de vez em quando cita. Então, para mim, assim, eu entendo colocar o CRB porque eu acho que o desempenho do CRB é melhor que o do Sport atualmente. Mas eu não consigo ver o CRB acima de Bahia, mas também não consigo ver o Sport não, tá? Mas se é para apontar um, não duvide, pode chegar, eu iria só no Sport. Mas eu acho que o CRB é um voto plausível, sim. Mas aí vai para votação, né? Ó, eu consigo enxergar o Sport brigando mais acima, especialmente considerando as oscilações de Bahia e Vasco. E o CRB, eu tô com o Fred, eu não consigo visualizar ele brigando para subir, embora acho que seja até um voto válido, mas eu não consigo, por exemplo, colocar o CRB e não colocar o Tombense, sabe? O Tombense tem 3 pontos a mais, 3 pontos é algo significativo, vem fazendo uma campanha de recuperação também. Então, tipo, eu não vejo nem o Tombense nem o CRB brigando no G4, mas eu não também não descolar os dois. Só para deixar claro, eu não vejo ninguém. Essa é a questão. E aí é que tá, né? O não duvide pode Até porque chegar... o não duvide é bom. O não duvide é melhor do que o pode chegar. Porque assim, a lógica era o amarelo ficar vazio, mas se o amarelo ficar vazio, não teria como, porque a próxima categoria nem sobe nem cai. Pô, se nem sobe nem cai, e o outro, então não tem chance real. Então todo mundo já subiu. Então, exatamente. Pela escolha da gente de não cravar 4 vão subir, alguém tem que ficar no amarelo. Assim, porque assim, é o sentido. Senão bota todo mundo verde, claro. Por exemplo, eu não acho que o campeonato acabou. Eu realmente não acho que o campeonato acabou. É bom destacar um ponto que é o seguinte. Se o CRB conseguir ter, pelas últimas partidas, tudo bem, até teve muitos empates nos últimos jogos, mas se conseguir ter um bom ritmo de pontos, ele vai ter uma elevação, certo? Ele vai subir. E aí é capaz de acontecer o que o CRB consegue fazer mais, né? Que é o quase, né? Vai ficar ali, vai olhar e vai ficar por isso mesmo. Que eu acho que a lógica é essa. Por isso que a gente, até de maneira mais fácil, conseguiu definir esses 4. Mas eu acho que o CRB é o potencial clube que vai conseguir ter uma sequência de pontos para chegar ali em cima. Aí vai depender se Vasco, se Bahia, algum deles vai, como eu falei, parar, né? O carro vai rodar numa curva e aí vai ficar 3 jogos sem vencer, e aí essa distância cai para 2 pontos, e aí pode ter um confronto direto, dependendo da situação. Eu acho que o CRB nunca na história dele fez o que precisa, né? Não, isso pesa. Exatamente. Na hora H, sempre faltou. Nunca fez na história dele. Né? Diferente do Sport, diferente que já fez. Sim. Então, assim, eu acho que pesa. Se a gente considerar que não pesa, eu acho um pouco estranho, porque pesou para o Grêmio, por exemplo. Né? Porque senão o Grêmio teria que ser uma chance real de acesso. Eu acho que tá uma lógica meio parecida aí. Entre
ter o Sport CRB ou não. Mas, Rodrigo, o Sport... Vocês querem trocar a frase? Concorda? Talvez a frase possa ajudar, né? Tipo não, assim... eu acho que não, porque... Vai que. Mas o não duvide já é muito forte, né? Tira esse pode chegar, assim. Então. Tira o pode chegar, porque o pode chegar parece que vai chegar. Mas eu acho que não. Até a cor é muito forte também, né? Se fosse um verdinho claro, é amarelo. É meio do campeonato, né? Não duvide. Então deixa aí. Então aí acho que falta definir o CRB, né? O Sport acho que todo mundo coloca ali. Deu empate. E talvez o Tombense também, né? E o Tombense é obrigado a entrar nesse debate também. Afinal, é o quinto colocado. Para mim, se o CRB entra, o Tombense tem que entrar. Não, essa recuperação do Tombense... também, trabalho bom do treinador. Essa recuperação do Tombense que o Pedro mencionou, tem um ponto sobre o Tombense que é o seguinte. O Tombense largou muito mal, foi lanterna. Isso. Não vencer, sem vencer... Acho que não venceu nenhum jogo, né? Naquele início, né, Pedro? Isso. Perdeu muito só tinha empate quando chegou para o Sport. Quando enfrentou o Sport, acho que quinta rodada só tinha empate. Não, perdeu o Sport. Foi a primeira derrota do campeonato. Empatou com o Vasco também e tudo. E aí, desses jogos, dos 11 jogos seguintes, né? 11, perdeu para o Grêmio. E aquela coisa, para o Tombense ter a esperança e que aí vai entrar no mesmo balaio, eu colocaria o Tombense mais por conta disso, dessa recuperação, né? A gente vai fazer de novo esse áudio guia ou é a última vez? Eu acho que faltando 10 rodadas. Faltando 10 rodadas, né? Se tiver campeonato ainda. Eu acho que dá para colocar. Queira ou não, é uma campanha de recuperação muito boa. Assim, eu não voto, não. Meu voto é só o Sport, tá? Eu colocaria Tombense e CRB. Tombense e CRB. Vou deixar só um. É importante que tenha mais gente, meu irmão. Porque se eu for só um, já tô lá no campeonato. Tem que ter mais gente. Para mim, não. Para mim, aí é só média. Eu acho muito. Eu acho muito. Não colocar Tombense e CRB aí. Mas só, por média, eu acho que até o Sport seria média. Assim, a gente mais. Eu não acho que tá definido, não. Mas eu acho que tá todo mundo. Não tem ninguém brigando, não. O time não faz. É porque, sinceramente, não, mas eu falo isso. É muito sim. Mas só para ser. Eu falo isso desde o começo do campeonato, tá? Eu sei, mas o campeonato andou. Meu discurso mesmo. Já foi o Novo Horizontino. Já foi o Novo Horizontino. Eu disse, não vai subir. Mas é o mesmo. Já foi a Tombense, eu disse, não vai subir. O time fazendo 12 gols. Não era para ser o mesmo. Isso, mas não é sobre o Sport. Eu tô falando sobre os outros. Não, mas eu falei que. Mas eu quis dizer que fazer a média incluir o Sport. Seria a mesma coisa. Eu acho que todo mesmo sobre o Tombense, sobre o CRB. Quem subir vai surpreender demais. Eu não vejo ainda dessa forma, não. Tá? Como eu falei, eu acho que tem uma diferença lógica aí, natural. Agora, pelo que foi jogado até aqui, para mim não sobe ninguém. Para mim já está fechado o campeonato. Eu já falei. Também. A análise. Veja só, a gente não tá. A primeira parte do programa foi a análise do que aconteceu. A análise do que aconteceu foi de um campeonato fechado. Foi um campeonato fechado. A gente está falando da maior distância da história. Repito, eu tenho que ficar repetindo isso algumas vezes. A gente está falando da maior distância já aberta na história de um quarto para o quinto colocado, sendo que os 4 primeiros colocados são times que não têm nenhum histórico de perda de desempenho grave. Não tem. São times que custariam embaixo e a gente colocaria com potencial de subir. Porque se nesse momento fosse o Sport no lugar do Vasco, a gente também diria que não teria risco de ter um hecatombe. Porque não tem o histórico desses times, quando está tudo bem, desandar a ponto de sair de uma Série B. Na Série A eles têm histórico, todos eles. O Bahia tem 2015, né? Tem 2015 o Bahia. Tem 2015. Tem 2015. Cruz, né? Mas assim, sugestão de frase aí. Pode chegar, mas vão ter que suar. Não, mas aí eu acho que o não duvide é muito mais forte. Mas, porque enfim. O não duvide é assim, eu duvido. Eu duvido que os 3 vão... Duvido muito. E vamos então pro não sobe nem cai, tá? Vamos então pro não sobe nem cai. E aí aí é muito difícil, viu? Aí é muito difícil. Complicado, porque basta uma sequência de 2 vitórias e é sempre difícil em qualquer divisão, Série C, Série B, Série A. Para mim aí é Tombense e CRB, mas como vocês já tiraram, eu fico muito sem time para colocar aí, tá? Sinceramente, acho que eu tenho alguns times que eu tenho O primeiro para mim é o Sampaio. O Sampaio tem um desempenho maravilhoso em casa e trágico visitante, trágico. Mas eu acho que o Sampaio sempre se equilibra por um fio muito tênue, né? Eu acho que talvez aí Novo Horizontino é o time que eu gosto, mais ou menos. Surpreendeu, né? Criciúma também eu colocaria, nem sobe nem cai.
Tá numa baixa grande, viu? Mas. Tá, mas mesmo assim eu ainda colocaria. Eu também. Então vamos lá, Rodrigo. Novo Horizontino, Criciúma. Cássio e Pedro pode discordar aí, gente. Só eu Não, eu concordo. Eu tô na dúvida assim, do Londrina, se eu colocaria. Londrina. Londrina, Cássio Expert. Eu não sei. Mesmo tendo 26 pontos, eu. Não, Londrina. Muito igual aos outros. Eu não acho que o Londrina nem. Porque a luta pela permanência pode ser um time que vai flertar só. O vermelho aí não significa que o time vai sofrer tanto. Mas eu não acho que a campanha que o Londrina seja hoje um time nem sobe nem cai. Não acho que seja um time que está a passeio no campeonato. Eu acho que ele tá com atenção ali para não é isso. Eu acho veja só. Para mim, o laranja seria formado. Para mim, o laranja seria formado por Tombense, CRB e Novo Horizontino. Para mim, Fred. O resto eu acho que está todo mundo ali numa tensão muito grande. Mas dentro dessa lista que está aí, eu acho que é justo que o Sampaio também fique aí junto. Eu também acho. Mas assim, eu acho o Londrina melhor que o Sampaio, por exemplo. Eu tenho algumas. Cara, o Sampaio, o Sampaio tá numa sequência de vitórias absurda. Só tá muito bom. Pior do que o Cruzeiro. Em casa ele ganha. Ele ganha, todo mundo. Não é isso. Aquela coisa, o esporte, a primeira coisa que o esporte vai ter que lidar no começo do retorno é o Sampaio lá, né? No Castelão. Isso. É pesado. Vamos colocar então metade do campeonato na luta pela permanência. Não, mas para mim aí os outros. Os outros 9, com certeza. Minha única dúvida aí é Londrina. Porque, por exemplo, a Ponte Preta começou a jogar melhor. Já é um indicativo técnico. Não perder 5 jogos. O desempenho dele é melhor tecnicamente. Vi dos 2 últimos jogos da Ponte, inclusive. O time joga bem. O time melhorou. Então, por exemplo, eu teria muito mais confiança na Ponte do que no Sampaio. Fred. Se fosse assim, Fred, quem termina na frente, Ponte ou Sampaio, eu voto em Ponte. Aquilo que eu falei hoje, o CRB hoje tem um desempenho melhor que o do Sport. Acho que pela curva, o CRB termina o campeonato na frente do Sport. Se o Sport não fizer mudança radical. Eu acho que a Ponte termina na frente do Sampaio. Mas não tenho como tirá-la da luta pela permanência. Então eu acho que cada um vota aí. Vamos fazer o voto mesmo, tá? Vamos um voto 1 a 1, tá? E a gente define o time. Ok? Vamos aí na votação. Sampaio, Cássio. Laranja ou vermelho? Laranja. Minhoca já votou laranja. Já foi laranja. Pedro, laranja ou vermelho? Para mim era vermelho, mas fica 3 a 1 laranja. Criciúma e Novo Horizontino não precisa votar. Todo mundo deixa no laranja, né? Isso. Londrina, laranja ou vermelho? Londrina vermelho, para mim. Londrina vermelho. Londrina vermelho, então. Times que estão no vermelho. Beleza, vamos lá. Vou de vermelho. Ensaiei colocar também, no laranja, mas vou de vermelho. Porque, veja só, pode ser simplesmente só o flerte, pô. Isso. Porque assim, eu acho que o Londrina seja. Acho que o Londrina é um pouco superior a alguns times que estão aí. Não, eu concordo, Pedro. A questão é mais. Que restaram, né? Eu diria até por conta do histórico, às vezes. O Londrina, ano passado, também foi ali nas últimas. Eu não confio. Escapou por causa do Remo, pô. Foi. Eu não confio. Porque o Remo parou mesmo. O Remo foi esse caso, né? Que rodou. O Remo foi rebaixado porque não ganhou em casa do Confiança já rebaixado, pô. Já rebaixado, isso. Aí eu vou simplificar. Alguém tiraria mais algum do vermelho, dos 9 que ali estão? Esse da Ponte você falou. A Ponte, ela dá uns sinais ali de reação. Ela tem um artilheiro no campeonato. O que é muito maluco, veja só. A maioria é pênalti. A Ponte jogou contra o Náutico na condição de pior ataque do campeonato da segunda divisão. 4 times tinham 11 gols, mas ele era um dos 4 times, então ele tinha o pior ataque da segunda divisão, ao mesmo tempo em que tinha o artilheiro da segunda divisão. E que não estava jogando, né? Que não estava jogando, porque o artilheiro tem 9 gols e o ataque todo tem 11. O Luca fez 9 de 11. Aí não fez gol. O que é até um parede sobre o que é Hélio dos Anjos. Assim, sobre o que é o treinador na situação. Que a gente falava tanto da oposta. Lembrei, na hora que entrou, esse cara fez o gol, Eliel. Dos 11 gols da Ponte, 9 são de um cara, significa que o restante do ataque não rende.
O que é que Hélio fez na reta final? Botou, entre aspas, o Jaderson da Ponte ou tentou fazer algo diferente? Tentou fazer algo diferente. Promover a estreia de um menino que fez o gol da vitória sobre o Náutico. Assim, tem umas coisas de treinador assim que são... Tá ali na cara e o cara não faz. Mas, enfim, considerando, voltando à Ponte com o fato de ter Luca, eu não acho que, assim, é raro o artilheiro cair. Aí já aconteceu. Paraná Clube, será? Paraná foi rebaixado em 2007. José foi artilheiro do brasileiro. Mas Paraná caiu. Minha dúvida é se Paraná caiu em 2007. Eu acho que caiu. E teve aquelas épocas do Dimba, lembra? O Dimba também era artilheiro. Mas o Gás não caiu, não, pô. Mas o Josiel foi o artilheiro da Série A. Eu acho que posso falar uma grande besteira, mas o Paraná Clube foi rebaixado. E era o Josiel. E Josiel fez 20 gols naquele brasileiro. Mas enfim, teve um comentário muito bom aqui no chat, viu? Muito bom. Estão dizendo que caiu. Estão lembrando que caiu. Que é o seguinte. A campanha de recuperação do Sampaio é melhor do que a do CRB. O time está na frente do CRB. E a gente escolheu o CRB acima do Sampaio. Porque o Sampaio, ele tem um mando de campo muito ruim. É isso que eu falei. É isso. Aí eu vou levar para ser coerente, como eu tinha falado há pouco no debate contigo, era a diferença que eu vejo ser, para mim, cristalina em relação ao Bahia do Grêmio sobre o IC. Quando falar, todo mundo tem o IC, mas veja só, os IC do Bahia foram em casa, onde ele era favorito. O Sampaio, toda vez que ele está ganhando fora, ele está meio que surpreendendo, ele está indo lá buscar, ele está buscando. Então, assim, se ele continuar assim até a reta final, ótimo para a campanha, mas não parece ser mais fácil você recuperar em casa. E o time não consegue. E quando você faz um recorte em casa. E caso quando você faz um recorte muito pequeno, 5 jogos e tal. Às vezes Chapecoense também, inclusive. Mas o Sampaio ganha em casa, né? O Sampaio, é isso que eu estou dizendo. O Sampaio é o segundo. Não, é o contrário. Veja, tudo que eu falei aqui é só fazer. Não, mas é só colocar o contrário. É só o contrário. Eu estava querendo dizer justamente isso. O time não faz ponto nenhum fora de casa. Nenhum. Assim, é um time que simplesmente só tem um turno para jogar. Inclusive, por isso que eu falei em relação à Chapecoense, ou seja, eu estava falando do Sampaio, mas só enrolei o mano. Que é a mesma coisa da Chapecoense. A Chapecoense é a melhor visitante do campeonato, está brigando para não cair, pô. Como é que pode? Como é que o time que é o melhor, é melhor que o Cruzeiro, melhor que o Bahia? É o time com mais pontos como visitante e está brigando para não ser rebaixado. Porque o time só joga metade do campeonato. Só que ele só joga metade do campeonato fora e o Sampaio só joga metade do campeonato em casa. Assim, se o Sampaio não fizer, não for uma figura diferente, ele vai estabilizar e vai ficar exatamente onde está, nem sobe nem cai. Até porque é mais fácil fazer ponto em casa do que fora. Então, essa é a diferença, inclusive, do Sampaio para o Chapecoense, né? Ela é a melhor visitante, só que o sarrafo é mais baixo, né? Você ser o melhor mandante, geralmente é um sarrafo mais alto do que o melhor visitante. Então vamos voltar para a votação, tá? Fala, meu. Rapidinho, só para explicar, né? O pessoal que estava questionando essa questão do Sampaio com o CRB, porque pegaram 5 jogos aí, mas se você pega 10 jogos, você pega da 9ª rodada, que é quando o Tombense começa a vencer, todos os cenários, o CRB é melhor do que o Sampaio Corrêa. Exatamente, por isso que eu falei, esse recorte curto não tinha muita precisão. O CRB, quando ganhou do Sport, era a lanterna, pô. Quando ganhou do Sport na Arena Pernambuco. E dali emendou uma sequência de resultados. É só pegar o resultado da tabela, a diferença entre CRB e Sport naquele momento e ver hoje. Hoje são 2 pontos. Ali, um era brigando para ganhar, para entrar no G4, e outro brigando para não ser lanterna. Sim, mas isso aí foi bem, eu achei muito bem argumentado, porque eu acho que o CRB, essa recuperação já não é tão real como eu falei. Campanha muito similar do Sport nos últimos 5 jogos, e o Sampaio, sim, tem uma campanha mais forte. Detalhe, eu concordo com o posicionamento do Sampaio, na verdade discordo mais do CRB, mas vamos para a votação em relação à Ponte, né? Cássio, laranja ou vermelho? Eu botaria laranja só, apesar dos gols de pênalti, como o Minhoca lembrou, mas só tem um artilheiro. Assim, ele tá tendo um diferencial. Tem um artilheiro no campeonato, pô. Assim, se perder trouxe Bárcia e Elvis, né? Iago César lembra aqui que contratou Bárcia e Elvis. Não acho, mas enfim, eu acho que é um time. Eu coloco laranja. Bárcia, por exemplo, seria um reforço bem interessante se tivesse chegado ali na Abdias. Com os pontos que tem, Então, eu voto laranja. Laranja ou Minhoca? Pedro? Para mim, é vermelho também. Acho muito cedo para dizer que a Ponte não vai nem apertar, que vai ter uma recuperação assim
em relação Rodrigo, a gente não tem regra para empate, tá? Então ela vai ficar no meio dos dois ali. Não, oxi. A gente não tem regra para desempate, vai fazer o quê? 2-2. Pô, a gente lembra que a gente tinha falado do programa empatar vai para baixo. E foi inclusive no empatar vai para baixo, Não foi, Minhoca, não foi no tie list. Não, no tie list era. Do Agamenon é empatar e para baixo. Então beleza, então bota ponto no vermelho. Veja só, isso é tie list também. Mas não foi isso, Minhoca? O empate ficava para baixo? Tombense teve três pessoas que... mesmo meu voto rapidinho. Vencido. Não faço a menor questão. A Tombense foram 3 votos para ficar no amarelo, foi? Não, acho que foi 2-2. Cássio, Tombense, amarelo ou laranja? Não, eu acho que foi... Já votou o amarelo. Eu e Cássio colocamos amarelo. Acho que Pedro e você que colocaram laranja. Não. O Tombense eu fui de amarelo. Pedro tava... Pedro era o seguinte. Pedro era só o Sport. Mas aí, na hora que colocou o CRB, ele disse, se colocar o CRB, tem que colocar Tombense. Então, foi essa visão então fica lá, né? Então fica... porque na verdade foi... O CRB que foi 2-2, viu? Na verdade. Mas aí... Pelo critério, a gente vai deixar. João Lucas falando, o Fred não larga do Tombense, tá? Mas é o contrário. É o Atlético Goianiense. Não, mas é isso, é porque foi assim a votação. Atlético Goianiense com 50 pontos, Fred. Sei não, se tiver um jogadorzinho regular ali, a votação foi a seguinte. Primeiro, era o CRB, deu 2-2. Aí, como colocou o CRB no amarelo 2-2, aí Pedro disse, não, se o CRB tá, vai a Tombense também. Porque o CRB foi 2-2, foi eu e Pedro contra, e Cássio e Minhoca a favor, mas aí empacota mesmo, até para não ficar o choro do print, né? Porque o print é que vale. Mas todos os outros para mim são vermelhos, aí eu nem discuto. Todos os outros para mim são vermelhos. E a turma no chat tá pedindo para colocar o Vai cair, que é a mesma coisa, mas aí para mim é o Vila Nova. O Vila Nova para mim tá rebaixado. Se tiver alguém é o Vila Nova, né? Então Vila Nova para mim está rebaixado. Agora vai Deixa eu fazer 2 perguntas sobre essa turma do vermelho aí, porque aí eu vou voltar para 2 clubes do Nordeste que a gente colocou no amarelo da largada, tá? CSA e Náutico. CSA e Náutico caem 2 degraus, saindo do amarelo para o vermelho. Rodrigo, Vila Nova, coloca de cabeça para baixo. Pronto, aí. Uma faixinha preta, hein? Não, tá bom aí no cantinho, deu para entender que tá morto. Marrom, Minhoca, no nosso programa é pior que preto, porque é aquele que é a descarga, né? Preto é morte, marrom o vermelho e o roxo é o sangue, né? O preto é quando o time tá na UTI e o marrom é a descarga, né? Não, mas isso a gente fazia, pô, esse negócio. Quando eu vi o podcast lá em 2014, menina ainda esse negócio. Hoje com faz isso não, mesmo. Isso aí arruma confusão, processa, pelo amor de Deus. Não, porque esse negócio, uma vez, tem a lenda de um programa policial aqui. Eu escutei isso, não sei nem se aconteceu exatamente o quadro, mas era assim, o quadro existia, que era esse programa policiais, era o bandido, merece ou não merece dar descarga. Aí dava descarga. Dava descarga no programa. Aí esse vai botar dar descarga. Dava descarga. Aí a história não é essa. Isso é um fato. Mas a história é porque geralmente esse programa policiais, o cara vai na delegacia e fala com preso, aí fala palhaçada, aquele negócio, vira uma zorra total. Aí numa dessas, aí o bandido criminoso falou assim, na gravação, diga para seu fulano de tal que se ele der descarga em mim, eu vou buscar. Porque os caras se incomodavam. Se der descarga, eu vou buscar. O marrom da gente, que é quando o time tá na merda, né? Porque é por isso o marrom, era no Power Rank, né? Que tinha situação crítica. Mas todo mundo estilava. Quer ficar no marrom naquele foda. Então, eu queria comentários, né? CSA e Náutico. O que os leva até aí? E se vocês enxergam sinais de recuperação, tá? Eu acho o CSA um time que contrata desordenadamente, né? Mantém esse perfil aí de uma enxurrada de reforços. Queria essa visão aí sobre CSA e Náutico. Porque aqui no chat algumas pessoas acho que o CSA reage. Porém, eu sempre percebo que esse acho que o CSA reage, ele é muito ligado a sequência de reforços que o CSA está sempre trazendo, mas
Por exemplo, tem um treinador de desempenho muito fraco, né, que é Alberto Valentim. É um cara que raramente acerta um trabalho. Qual a visão? Vocês acham que CSA ou Náutico corre mais risco de rebaixamento? Hoje o Náutico. Hoje mais um Náutico, né? Por conta... Assim, vai apostar no Elano... Tu acabou de falar de treinador e a aposta do Náutico não me agradou. Complicada. Pois é, porque assim... Aposta, né? Muita aposta. Pode dar certo, mas vira uma grande interrogação com uma possibilidade de problema, né? Porque assim, qual o ponto favorável na escolha de Elano? O elenco quis Elano, né? Ali Vitor Ferraz, que foi uma das peças importantes, a convencer de que assim, tem muitos elencos que acabam não querendo um treinador dizendo para ele o que fazer. Se Elano, pela pouca experiência que tem, conseguir fazer o time do Náutico jogar mais solto e tudo mais, e aí tudo vai depender, até porque a Série B, como a gente estava dizendo, né, o nível da Série B não é tão grande assim, pode ser que ele consiga manter uma regularidade, porque eu acho que talvez o que estava acontecendo ali já com o Roberto era uma situação já de saturação, era aquele mesmo Náutico de que você não via perspectiva de melhoria. Então, assim, eu consigo ver uma esperança a mais, mesmo concordando com o Fred nessa questão do treinador do CSA ser um treinador, para mim, muito fraco, mas eu ainda acho que o CSA, essa é a grande questão, né, Fred? É um time que vai mudando a torta e a direita, assim. Não, e traz mais um atacante, aí traz um cara... Por exemplo, CSA é o tipo do time que é capaz do Jael do Ceará e bater lá durante esse segundo turno, entendeu? Então, assim, é capaz de acontecer qualquer coisa com o CSA. Já conseguiu de sair de uma situação assim, já se enfiou em problemas também por conta dessa loucura, dessa mudança. Mas eu ainda vejo um time com um pouco mais de regularidade. Andou até empatando, ali venceu um jogo e tal, perdeu poucos e tal. O Náutico me preocupa mais, né? O fator mando do Náutico também o CSA não é tão bom, mas o do Náutico me preocupa muito, principalmente com a torcida muito irritada. Eu ainda fico com o CSA um pouco na frente. O Cássio, CSA... Pedro. Ele perde pouco, né? Tipo, eu tô olhando aqui nos últimos 10 jogos, foram 6 empates. Vai lá, o CSA não vence há 10 jogos, tá? Mas desses 10 foram... Aliás, não, ele venceu contra o Vila Nova. Venceu. Teve uma vitória. Ele venceu um jogo dos últimos 10. E no mais 6 empates. As derrotas que teve teve uma que foi em casa, né? Pra Ponte. E as outras 2 fora de casa estão bem. O fato de perder pouco é muito importante. Que é aquilo que a gente fala. Eu até usei esse argumento no esporte, né? Um time que todos os jogos está perto de pontuar. Né? Todos os jogos está perto de pontuar. Dos 19 jogos, por exemplo, o Sport que eu citei, exemplo, pontuou em 15. Se você pega o CSA, ele pontuou em 14 jogos, né? Enquanto o Náutico pontuou em 11, e pontuou em 9. Né? Então, o CSA teve mais perto de vencer, digamos assim, muito curioso, mais do que o Náutico. Né? O Náutico ganhou mais do que o CSA, mas o CSA esteve mais perto de ganhar jogos do que o Náutico. Isso. Agora, se você pegar um recorte parecido com o que a gente fez agora do CSA com o Náutico, né? O Náutico dos últimos 9 só venceu 1 também, foi o Novo Horizontino, mas perdeu 5. Então, tipo, meio que difere, exatamente, difere um pouco do CSA por conta disso. Né? O Náutico perde mais, perdeu os últimos 3, por exemplo. O Náutico é o time que mais perdeu no campeonato ao lado do Operário, que é um time em franca queda no campeonato, né? E isso também preocupa muito. Se hoje a gente começar, porque a gente está só debatendo CSA e Náutico, mas se a gente começa a desenhar um Z4, essa queda de rendimento do Operário, ela é bem preocupante, né? Ela é uma queda de rendimento grave, né, do Operário. Não, eu acho assim que é um dos também muito cotado, assim como o próprio Guarani, né? O Guarani a gente também não consegue sair dali, né? Na faixa do amarelo, né? O Guarani. Tinha. Ganhou do Cruzeiro na rodada, aí depois perdeu do Bahia, né? Já se complicou. Enfim. Cássio, CSA ou Náutico? Se tivesse salvar só um. Não, que eu quero.
O Náutico. Mas o que eu acho que tem mais dessa lista toda, é só esse escolha ou morre que vai fazer. Não, porque a gente tá só no Nordeste, né? Assim, desses dois times que a gente deu mais foco. Certo, mas o Vila Nova vai ficar só ali no preto. É só para Só. Não, isso é indiscutível. Isso é só um debate entre os dois para ver quem tem mais chance. Porque a gente tá destacando assim. Não, o time as escolhas já estão feitas. A gente tá fazendo um debate mais qualificado, como a gente fez do Bahia, como fez do Sport. Eu acho que o Náutico tem mais chance de cair. Um time que perde menos, eu acho que e o sarrafo lá é menor para você segurar resultado, para precisar de alguma coisa. Tanto é que essa quantidade de empates, mesmo ganhando menos, teve 2 pontos a mais que o Náutico. O Náutico tem peças interessantes. Eu gostei da estreia de Jobson, vai estrear Souza. Jean Carlos não jogou, mas é um dos melhores jogadores que tem à disposição aqui na região, sobretudo na segunda divisão. O ataque é um problema, mas eu acho que Elano é uma grande interrogação, maior do que a interrogação do CSA no comando técnico. Por exemplo, eu preferi o treinador do CSA. Eu preferi Elano. Eu preferia a dúvida. Eu acho Alberto Valentim um dos piores nomes do mercado. Mas aí, veja só, é a dúvida, porra, mas tudo bem, é aquele negócio, mas é o outro com todas as ressalvas, é um cara que tá sempre ali, tá no CSA agora, mas assim, há poucos meses estava na primeira divisão. Tava horrível no Cuiabá. Veja só, mas o mercado, eu respeito de vez em quando o mercado. O mercado o enxerga como treinador de primeira divisão. Inacreditavelmente. Veja só, mas é um fato, não é invenção. A mesa atrás estava sendo campeão, sabe lá, como não ele, não o Atlético, mas ele, campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Isso foi agora, recentemente. Então, assim, o mercado enxerga como um treinador da primeira divisão. Elano pode vir a ser esse treinador. Só que eu acho que o Náutico vai ter... Eu não pagaria para descobrir se eu vou ter um treinador nessa situação. Por exemplo, e quando eu estou falando de Elano é porque os trabalhos dele foram muito limitados como treinador. Se fosse assim, Alex, que era do Palmeiras, hoje é da base do São Paulo. Alex está lá consolidando o trabalho da base, um cara muito promissor, já capacitado já há algum tempo nessa função, porque Elano era diretor, era treinador, assim, ele meio que foi coordenador, assim. Aí agora vai virar treinador. E ele pode vir a ser o grande treinador. Aliás, dentro de campo ele era aquela figura clássica do time, um treinador dentro de campo, que todo time costuma ter. Ele era um pouco disso enquanto jogador de futebol. Jogou Copa do Mundo em 2010. Mas eu, na zona de rebaixamento, já perdeu os últimos 3 jogos, ou seja, já teve 3 treinadores no ano, eu iria um nome, ainda que fosse um nome que deixasse descontente parte da torcida, mas um nome que me desse um mínimo de segurança em relação à arrumação da casa. Elano não tem essa... Elano, eu achei uma escolha muito... veja só, se fosse dezembro, no caso, né? Assim, foi para a pré-temporada. Dezembro, acabou a temporada, não caiu e vai tentar Elano. Porra, talvez dá. Vai jogar o Pernambucano, início da Copa do Nordeste, pode ser, e se não der certo, já pode até trocar ali no começo do ano, mas dá para arriscar. Agora, virando um turno na zona de rebaixamento, aí, meu irmão, eu não faria esse teste, não. Eu também achei a contratação muito ruim, só que a do CSA... Por isso que veja só, mas eu acho horrível também. Mas é a questão, a gente trabalha muito com escolha ou morre. Hoje eu não gostaria de nenhum dos dois nomes. Nem se fosse para brigar para alguma coisa. De treinador, sim. De treinador, mas agora, os dois estão brigando contra o rebaixamento. Eu estou comentando da seguinte forma. Os dois estão brigando contra o rebaixamento. Só tem o mercado inteiro, sabe-se lá por quê? Só tem certo, dois eu assumi o Guarani. Eu sou presidente do Guarani. Só tenho que escolher entre os dois. Certo? Cenário hipotético. Eu sou presidente do Guarani, me tornei presidente do Guarani e tenho 2 nomes. Elano ou Alberto Valentim. Esse é o escolha ou morre, né? Isso, eu iria de Valentim. Não, veja só, eu estou na zona de rebaixamento, virando tudo. Isso, presidente do Guarani. Você, Cássio Zirpoli, ganhou a eleição, você se tornou presidente do Guarani. Poderia ser, do Guarani eu poderia ser presidente. Pronto, do Guarani. Aí o cara diz, chega um empresário e diz, bicho, é o seguinte, tem aqui eu os já dois. Respondi, Valentim. Alberto, né? Eu iria de Elano. E olha que eu concordo com tudo que tu falou de Elano. Com tudo. Eu achei ruim a escolha do Náutico. Eu achei perigosa a aposta do Náutico. Eu concordo com tudo que você falou de Elano. Mas eu acho Alberto Valentim abaixo da crítica.
Eu não consigo pensar em Alberto Valentim. Só tem um ponto que eu concordo contigo, Fred. Eu gastaria mais dinheiro com Alberto Valentim do que com Elano. Elano é mais caro. É mais caro. Veja só, eu não estava nem na questão financeira, porque na questão financeira, essa escolha. E até porque não é LFoot, isso aqui não é LFoot, até parece esse quadro, lembra até LFoot. Na vida real, os dirigentes eles não olham só por quem é melhor, não. Os caras estão, de repente, os caras devem estar, sei lá, se os caras assistem isso aqui, mas de repente até vê, o cara faz nem ideia, eu estou trazendo Elano por X, outro é 2x5, outro é 3x. Preço, o custo, é óbvio que faz diferença, talvez fizesse diferença. Eu fui só numa conta bem rasa, tipo, os dois estão na prateleira, basicamente o mesmo valor, mas só são os dois nomes. Eu ignorei a questão de custo, porque eu acho que vale ter um treinador muito mais caro. E no custo, pode ser um caro que ainda mas a minha opinião até foi como se fosse peso a peso. Tá? Não, então, eu também. Só estou querendo dizer que, na prática, como isso aqui, por isso que eu estou falando que isso aqui não é LFoot. Na prática, Valentim é um treinador muito mais caro para o mercado do que Elano. Agora, saindo do Escolhe ou Morre, Não, saindo do Escolhe ou Morre... Eu ia falar que se fosse o mesmo valor de salário, aí eu optaria por Elano. Aí eu voltaria... Eu voltaria, né? Saindo do Escolhe ou Morre, eu acho que Náutico e CSA têm boas chances de não cair. Não acho que se desenham como os piores times, não acho que tem os piores elencos, não acho que vivem as piores situações. Eu acho que a gente identifica mesmo essa queda de rendimento do Operário, Ituano não sai dali o campeonato todo, acho a Chape um time muito frágil, tá? Mas a briga é por aí também. Bruxa eu já acho mais regular, Londrina, Ponte. Eu acho que a briga fica ali de Chape até o Guarani. Da Chape ao Guarani é onde eu vejo uma área de risco mais efetivo, digamos assim. E ao contrário de vocês, tenho alguma dúvida sobre Sampaio ainda. Fala, Pedro. Eu acho que o fato de ter muito time ali brigando contra o Z4 abre uma possibilidade maior para os times que estão no Z4 nesse momento, né, de começar a pontuar ali, porque alguém que está próximo vai vacilar. Aliás, os times que estão lá embaixo vacilam muito mais que os que estão em cima, a gente já falou disso no início. Então, dá um conforto maior você saber que tem muita gente ali doida para entrar no Z4. Davi Fonseca traz o retrospecto de Elano na Série D. 21 jogos, ganhou 20. 1, Série D. 2, o que ele perdeu é o que não podia perder, meu amigo. Então é o famoso fez nada. É o famoso fez nada, meu velho. Quando quer ser... eu concordo com você, mas quando quer ser assim, em 5 segundos resolve a história, meu. De fato, de fato, era o melhor time da Série D do ano passado. Quem é que foi o melhor da Série D? Ele ou Leston? Exatamente. Não, tô falando sério. Quem foi o melhor? Leston. Quem subiu, pô? O trabalho é feito para subir. Eu tô falando muito mercado. O mercado, olha aqui na quarta divisão, o mercado vai atrás de quem na hora? Quem teve acesso ou quem não tem acesso? Tanto que Leandro não trabalhou, né? Assim, foi muito mal. Lembrando que o Ferroviário de São Paulo é um clube riquíssimo. No Isso. interior de São Paulo. Então, assim, é um outro perfil de clube também, tá? Isso. E é claro que, brincadeiras à parte, a campanha dele de construção da equipe que tem 20, né, 21, tem uma derrota em 21 jogos, ela é interessante, mas é Série D também, minha gente, tá? É Série D. Então, assim, não é nem Série C. Na Série C foi mal, no Campeonato Paulista foi mal, e tem ali recortes quando assumiu o Santos razoáveis. Eu acho que é um treinador que você traz uma aposta assim do tamanho... Fecha os olhos e aposta. Eu vi alguns torcedores do Náutico comparando com o Rogério Ceni quando foi para Fortaleza. Eu acho que é uma diferença fundamental. Porque Rogério Ceni, quando foi para Fortaleza, era uma aposta também. Só que não tinha o negativo. Era do ponto zero, basicamente. E o Cássio explicou bem. O Rogério Ceni veio em dezembro para começar um trabalho. Exatamente, teve um campeonato estadual, entendeu? Não teve nem Copa do Brasil. Quase cai. Balançou no estadual. Exato. E aquela coisa. Isso aí você falou perfeitamente. Quando o Marcelo Paes fechou com o Rogério Ceni ali, naquele momento da crítica, se por acaso o Elano balançar, a diretoria do Náutico vai manter? Vamos lá, Exatamente. vamos continuar, entendeu?
Aí eu já não sei. E nessa reta final agora, se balançar é porque tá complicando demais já, né? Porque a gente já Exatamente. vai entrar no final. E o Náutico tá num recorte perigoso, né? Porque o Náutico pega o Londrina agora em casa, jogo de oxigênio total, porque depois sai para 2 jogos fora. E é o pior recorte possível para um time que vem de 3 derrotas, né? Você faz um tudo ou nada já agora, sem muita chance de mudar a sua vida, e depois pega Bahia e Operário. Tá? O Operário tá muito mal, claro, é um jogo de oportunidade, é um time horroroso, mas daqui a 3 rodadas, lá em Ponta Grossa, sabe? É jogo à noite. Fred, tem uns detalhes também desse Complicado. pessoal de baixo, que alguns clubes estão sem treinadores, né? O Operário mesmo, que você acabou de citar. Demitiu o Claudinei, né? O Claudinei já não tá. Ituano, Mazola saiu, até agora ninguém assumiu, né? Pelo menos que eu saiba, até agora Arthur ninguém Leal assumiu. comenta isso, né? Claudinei tá no mercado. Se o Náutico espera mais um dia... Claudinei... Qual foi o outro? Mazola, vai pegar Sérgio Guedes agora? Quem é que vai ser o próximo? Claudinei, eu acho Olha, interessante. A gente citou aquela campanha do Avaí de 2000 e... Sim, que fez 23 pontos e fez a recuperação, foi com ele, né? Exatamente, Claudinei. Eu acho Claudinei interessante. Aí, eu acho Claudinei um nome interessante, sim. Eu já ia falar assim, olha o Náutico perdendo a chance do acesso para subir para a Série A. Pegando Claudinei no outro dia. Falando treinador, muita gente aqui no chat perguntando coisas. Esse Sport, 12 gols com Claudinei, o time tá fazendo gol contra hoje. Né? Porque assim, não ia fazer gol nunca mais, ia ser um evento. Muita gente perguntando, inclusive... Claudinei não, eu troquei o nome, porra. Eu troquei o nome, falei Claudinei, porque é loser. Mas Claudinei também tem uma essência mais defensiva. Mas Loser tá na Série A, né? E mal, mas... Série A, né? Foi treinador de Série A. Treinador de Série A. Seria um excelente nome para o Náutico. O Sport não daria, porque foi um trabalho ruim para o Náutico. Eu teria dado essa chance, mas não está disponível no mercado. O Claudinei está hoje no mercado. Algumas pessoas perguntaram, Arthur Leal perguntou se era um nome para o Sport. Se ele vira um nome para o Sport, eu acho que não vira. Tá? Porque todas as conversas que eu tive em relação ao substituto de Lisca não saíram dos 3 nomes que estão sendo circulados, né? Ventilados na mídia. Guto, Eduardo e Daniel. Parece ter sido um critério do Sport o oposto do que o Náutico fez, né? Digamos assim, o Náutico escolheu zerar o processo e vai para uma aposta no meio do campeonato, na roda de fogo do campeonato. O Sport, a resposta que eu tive é, meu irmão, deixa chegar alguém que já conhece o clube, que já conhece o CT, que conhece todo mundo, que conhece os dirigentes, que vai chegar e entregar um pouco de segurança, tá? Foi dessa forma que eu vi. Então, eu acho que o Sport, até onde eu conversei, não tive conversas hoje à noite, o Sport estava naquela de tentar convencer Guto Ferreira a ficar. A ficar, que eu digo porque ele está no Recife, né? Mas que está de férias. Mas tentar convencer Guto a abraçar o time nessa campanha. A resposta de Guto ao Sport, ela foi muito franca. Primeiro, tem um valor em aberto que precisaria ser renegociado. Ok, renegocia. 2, o salário de Guto é um salário alto. Então o Sport teria um custo mensal do salário com a renegociação. 3, Guto afirmou claramente, né, que ele não quer comandar mais nenhum time em 2022. Porém, a sensação que o Sport teve é que é uma resposta padrão. É uma resposta para iniciar a conversa. Então, eu não quero, quero férias, mas Guto esteve na lista do Santos. Né? Então, Guto também está atento a sobrar uma vaga na Série A para ele. Tá? Que pode acontecer a qualquer momento. Tá? A qualquer momento. Por exemplo, se Vojvoda não tem uma recuperação que teve minimamente ali com a vitória sobre o Atlético de Goiás, eu não duvido que Guto fosse um nome discutido se eventualmente o argentino caísse em Fortaleza. Tô achando mais pelo outro lado, viu, Fred? Tô achando mais do lado do Ceará, ali Marquinhos Santos. Marquinhos também ganhou os últimos jogos, né? Guto é o nome mais forte. Então, assim, mas aí ele vai ser lembrado do Cuiabá, vai ser lembrado do Goiás, vai ser lembrado onde balançar, né? Hoje mesmo a virada que Jair Ventura levou pode balançar Jair Ventura. Então, Guto vai ser sempre
citaram aqui no chat, o Lucas citou Curitiba, é isso mesmo, o Guto, ele sabe que ele meio que a bola, o mercado está muito ruim, ele é meio que a bola da vez de toda essa turma da Série A. Com a negativa de Guto, e que eu acho que não vai ser demovida, tá? O Sport fica entre Eduardo e Daniel. Eu acho que Daniel não deveria vir para o Sport. Eu, se fosse conselheiro de Daniel, tá? Porque eu acho que o Daniel faz um grande trabalho no CRB. E que ele merece voltar ao Sport. Mas ele merece voltar ao Sport em dezembro. Em dezembro. Acabou o ano, ó, não subiu, terminou em sexto, terminou em sétimo ali do CRB, ou em quinto. Disseram, ó, vamos para 2023 com o Daniel? Copa do Nordeste, Pernambucano, Brasileiro. Vamos escolher Daniel como treinador do Sport, que é um novo Daniel. Não é o Daniel tampão. É o Daniel que fez um grande trabalho no CRB, na Série B, que fez um bom trabalho no Guarani, que já vem de um bom trabalho no Confiança. Eu acho que o Daniel, ele precisaria se libertar desse status de ser o salvador da pátria do esporte nos momentos difíceis, para se tornar uma opção para o esporte de começo de ano. Tá? Agora, a resposta que eu tive de dentro do clube é que Daniel não fecha as portas. Né? Sinaliza que viria, que conversaria. Que viria muito forte, né? Que conversaria. Mas não teve proposta. Tá? E Eduardo tá a bola da vez, convenhamos. Né? Sem time, vinha do mercado abaixo, né? Vinha no Mirassol, foi para a Juventude, mas tá difícil, né? Nenhum treinador que pegar aquele Juventude vai conseguir fazer aquele Juventude não cair. E eu acho que Eduardo Batista é próximo dos diretores do esporte, conhece o clube e fica como o principal candidato. Eu acho que o cenário é esse, mas não tem informação concreta não, tá? A única informação concreta é que o clube só trabalha com esses 3 nomes. A informação que eu tive é, na verdade, o clube só trabalha com a opção Guto Ferreira. Quando sentir que Guto Ferreira... César Lucena contra o Sampaio, né? Já é, né? Hoje, né? Hoje que nem hoje, quinta-feira? Vai chegar um treinador para dar treino hoje? Não vai. É a cara do esporte, cara. É a cara do esporte. Isso aí E é perigoso, né? E é perigoso, porque vai lá e perde, aí já fica mais longe, tudo que aquilo que a gente sempre quem fala. Fez essa montagem aí, a gente tá vendo aqui para a galera do podcast, mas na live a gente tá falando isso enquanto tem uma matéria do NE45 abordando esse tema, uma matéria sobre esse tema com as fotos de Eduardo Batista, Guto Ferreira e Daniel Paulista, e os 3 com os seus uniformes do esporte, porque o esporte é meio Lagoa Azul, né? Assim, para algumas coisas assim. E Claudinei, que demitido hoje também, se quiser, tem foto dele com a camisa. Não, porque assim, os últimos trabalhos, quando ele coloca Guto com a camisa do Bahia, Daniel com a do CRB, Eduardo na última passagem dele no Juventude. Juventude. Mas, não, são 3 nomes que já tiveram trabalho. É só curioso, né? Foi uma boa escolha. E Claudinei, que talvez até seja assim, o 4º nome, tá? Talvez até seja um 4º nome, também seria ex-esporte, né?